E ainda falando sobre a tensão entre o Congresso e o STF nas últimas horas, parlamentares reagiram às críticas do ministro Gilmar Mendes à proposta que pretende limitar o mandato dos ministros do Supremo. Também tem essa. Ontem, como mostramos aqui no Papo Antagonista, Gilmar escreveu a seguinte mensagem em suas redes sociais, abre aspas, agora ressuscitaram a ideia de mandatos para o Supremo. Pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa, com o texto parlamentarista? Entretanto, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo. A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada. Após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? Fecha. Quem assistiu ao programa ontem viu que eu falei, posso dar uma lista de motivos por que os pensamentos reformistas se dirigem ao Supremo. Justamente por causa de tudo isso que a gente estava falando, da falta de autocontenção dos ministros, das manobras para blindar aliados, de toda a varredura da sujeira da, para debaixo do tapete, né, em relação às acusações de crimes de colarinho branco, dessa canetada sobre aborto, sobre maconha, sobre marco temporal, sobre imposto sindical, sobre lei das estatais. Mas qual é o contraponto que o Gilmar faz? Ó, quem não está com a gente está com os golpistas. Quer dizer, esse é o discurso do lulogilmarismo, que é o poder de turno, o lulogilmarismo. Né? Essa é a narrativa, a mesma do Lula. Quem não está comigo é fascista, é golpista, etc. Então, olha, tivemos uma tentativa de golpe. Se tivemos, né? Qual é o raciocínio? Se tivemos uma tentativa de golpe, ninguém pode criticar aqui os ministros do STF por eventuais excessos, etc., porque no fundo todos estão zelando pela democracia. Ora, a gente tem visto o Supremo extrapolar nas suas funções, nas suas decisões, e a gente aponta tudo isso e vai continuar apontando, independentemente de uns milhares de vândalos que invadiram e depredaram patrimônio público. A democracia ela pode ser golpeada por fora, com ajuda militar ou não, ou solapada por dentro. E a vigilância jornalística precisa ser exercida sobre essas duas hipóteses, sobre essas duas frentes, mais do que hipóteses, porque ambas têm a sua correspondência prática no mundo real. Então, esse foi o tweet aí do Gilmar Mendes, na verdade, 2 tweets. E em resposta a Gilmar, o autor da PEC dos mandatos no STF, senador Plínio Valério, do PSDB, afirmou o seguinte, bota aí na tela, produção, e daqui a pouco o Wilson vai entrar para comentar também. Abre aspas. O ministro Gilmar Mendes está redondamente enganado. A proposta não tem nada de mais a não ser impor ao Supremo o sentimento de que eles não são semideuses e que estão sujeitos a mudanças. Fecha aspas. O senador Alessandro Vieira, do MDB, também criticou a manifestação do ministro Decano. Abre aspas. O ministro Gilmar se recusa a respeitar os limites constitucionais da sua própria atuação. É ridículo, pois se trata de integrante da corte que justamente interpreta e defende os limites da Constituição. O Congresso tem óbvia e ampla legitimidade para discutir mandatos para o STF. Então, fecha aspas aí, esse foi o tweet do Alessandro Vieira. E o também senador Hamilton Mourão, do Republicanos, ex-vice do Bolsonaro, reforçou as críticas a Gilmar. Abre aspas. É lamentável a atitude do ministro Gilmar Mendes, que desdenha da proposta do Senado, que pretende limitar o mandato dos ministros da Suprema Corte. O que o ministro chama de esforço retórico, nós chamamos de trazer ao debate político e democrático as legítimas demandas e anseios do povo que nos elegeu. Fecho aspas. Boa noite, Wilson Lima. Quero ouvir as suas considerações sobre essas tensões em várias frentes envolvendo o Congresso e STF. Falei com o Grebe sobre essas questões regimentais, de prazo para pedido de vista e sobre decisões monocráticas, mas também tem essa questão que aflige aí os ministros sobre mandatos para ministros do Supremo Tribunal Federal. O que você acha, Wilson? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para o chat. Saudade de você, gente, né? Sempre nas noites aqui, para a gente fazer um balanço de tudo que aconteceu ao longo do dia. Felipe,
isso é algo que, inclusive, eu já falei lá no meio-dia, mas aqui eu quero reforçar. Eu ainda espero até onde vai essa tensão entre STF e o Senado. É Até o bom lembrar. acordão, até o contato. Exatamente. Eu quero saber até onde vai isso, porque é muito fácil ficar essa troca de farpas. Ah, não fale disso, não fale daquilo, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Mas a gente sabe que em Brasília, né, só bobo acredita nessa troca de farpas gratuita se não tem alguma vírgulazinha ali no meio do contrato por trás, não é? E é engraçado porque a gente está falando do Gilmar Mendes, né, Felipe? Você comentou sobre essa reação do Gilmar, mas eu vou lembrar que o Gilmar, que hoje está ali, ó, né, tomando a cachaçinha com o Lula, né, lógico, eu estou falando metaforicamente, mas esse mesmo Gilmar Mendes, que hoje defende a democracia, que hoje é esse símbolo da separação dos três poderes, existe inclusive muita ironia por trás dessa aspa, é o mesmo Gilmar Mendes que nos bastidores ali do Supremo Tribunal Federal em 2011, 2012, 2013, era aquele ministro que falava horrores da Dilma, falava horrores do Lula. Então, a gente tem que esperar, a gente não dá para levar muito a sério essa troca de farpas públicas. O próprio Pacheco, o Felipe, ele já está aproveitando esse momento, essa onda dele de reação. Não, agora vamos reagir, né? Vamos colocar uma série de projetos para encurralar o Supremo. Ele percebeu que esse tipo de postura dá voto. Né? Ele tem sido alimentado por algumas informações de assessores e de pessoas próximas de que essa postura mais reativa dele, Pacheco, tem sido boa para ele. É bom lembrar que ele vai ser candidato ao governo de Minas Gerais em 2026 e vai enfrentar um adversário que vai herdar um pouco, né, o capital político do Romeu Zema. E o Romeu Zema tem um pouco essa postura, né, tem essa agenda conservadora e dessa agenda de enfrentamento aos excessos do Supremo Tribunal Federal. Então também, gente, não dá para a gente ficar de olho, né, tapado, olho vendado, imaginar que tudo acontece aqui na República Brasileira porque todos são inocentes. Não. Tem muito jogo político por trás dessa briga entre os dois. E, de novo, Felipe, eu estou ainda esperando para saber até onde isso vai. Eu acho, sinceramente, que essa treta de Barroso com Pacheco, Gilmar Mendes e outros parlamentares, eu acho que, sinceramente, essa confusão não vai passar do Dia das Crianças, sabe? Semana que vem já tem feriado de Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que a Nossa Senhora Aparecida, na semana que vem, vai fazer o milagre da pacificação dos poderes. Alguma coisa me diz isso. E sabe o que eu tô sabendo, Wilson, que o Rodrigo Pacheco, ele meio que se voltou ali contra Gilmar Mendes, contra talvez Alexandre de Moraes, essa turma, porque não houve grandes apoios por parte dos ministros, que eram muito próximos dele, para a candidatura, é até estranho falar isso envolvendo ministro do STF, né? Mas é o que a gente vê na prática, do Bruno Dantas ao Supremo Tribunal Federal. O Bruno Dantas é ministro do Tribunal de Contas da União. Então se diz muito nos bastidores em Brasília que o Rodrigo Pacheco quer virar ministro do TCU. Então o Bruno Dantas indo para o STF, ele poderia ir para o TCU e parece que está um pouquinho chateado ali com ministros, por isso estaria fazendo esses posicionamentos públicos sobre a contenção do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu não acredito muito em Pacheco sustentar uma firmeza contra a cúpula de outro poder por muito tempo. Acredito que a qualquer momento rola aí um grande acordão, estabelecendo um limite e onde eventualmente cada um vai ceder, ou, claro, negociações nos bastidores. E é claro que a gente precisa manter uma luz em cima de tudo isso. E em entrevista coletiva nessa quarta, aliás, o que eu estava esquecendo, que eu queria lembrar, é o seguinte: ministros do STF julgam parlamentares. A gente não pode nunca perder isso de vista. Então, processos envolvendo parlamentares podem avançar, podem recuar, e sempre existe o medo entre os parlamentares que têm algum tipo de telhado de vidro de cair alguma coisa lá no Supremo, ou eventualmente já existe alguma coisa sobre eles, e haver algum tipo de retaliação. Se há ou não estou dizendo nada sobre um caso específico, mas estou dizendo que os parlamentares, a gente sabe disso pelos bastidores, já cobre política há muito tempo,
Os parlamentares têm esse receio. Alguns, eventualmente, mais corajosos e mais seguros do seu histórico, ou eventualmente até do seu poder, eles ousam criticar. Eles veem que não tem processo, que não tem nada contra eles, ou eventualmente tem costas quentes, e aí eles falam o que acham, né? Mas a gente também não vê tanta firmeza assim. Mas vamos acompanhar. E em entrevista coletiva, repito, nessa quarta, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse não ver razão para mudanças na composição e no funcionamento do Supremo. Eu acho isso maravilhoso, né? Que é o sujeito que está lá no cargo, aí falam assim: vamos limitar o tempo dos ministros do STF. Não, eu não vejo razão aqui para limitar o tempo aqui dos ministros, né? O meu tempo, inclusive. É claro que também há uma discussão sobre isso ser retroativo ou não. Então, o mais provável seria que, se houvesse uma limitação de mandato de ministro, isso pudesse ser aplicado apenas para os ministros a serem indicados ainda, e não para aqueles que estão lá. Aqueles que estão lá a gente vai ter que aturar ainda por muitos anos, né? Fora esses que estão prestes a se aposentar. Vamos acompanhar a declaração do Barroso. O Supremo, como qualquer instituição democrática, é passível de críticas e, não por outra razão, tem votos divergentes aqui. Portanto, nem mesmo todos os ministros concordam com todas as decisões. Mas na vida democrática a gente convive com a discordância e com a diferença e a absorve e, no geral, se curva à vontade, eu penso, da maioria. De modo que eu, honesta e sinceramente, considerando uma instituição que vem funcionando bem, eu não vejo muita razão para se procurar mexer na composição e no funcionamento do Supremo. Mas, enfim, o debate público no Congresso é legítimo e nós participamos também desse debate público. Uma instituição que vem funcionando bem, é demais, né? Olha, eu prefiro aquele Barroso, falei outro dia, quando a gente lembrou, aquele Barroso que vira para o Gilmar e fala umas verdades, né, sobre o funcionamento do Supremo Tribunal Federal, e como determinados ministros agem, etc. A gente não pode nem repetir, mas o Barroso falou. Eu prefiro aquele Barroso, né, que mostra a vingança do sistema, que mostra a manipulação de jurisdição, que mostra o julgamento conforme o réu. Então, assim, uma instituição que tem isso, que foi apontado pelo próprio Barroso, é claro que ela não está funcionando bem. E gerando todas essas reações, é claro que ela não está funcionando bem, a gente aponta isso há muito tempo. Agora, o sujeito que assume a presidência de um tribunal, né, não é exatamente de um poder, a cúpula do poder judiciário, né, mas é a presidência ali da cúpula do poder judiciário, a presidência do STF. Ele automaticamente adquire um discurso corporativista, de representante da institucionalidade, como o Rodrigo Pacheco tem em relação ao Congresso Nacional, principalmente ao Senado que ele preside. Não, eu falo, não vejo razão para isso, está tudo funcionando tão bem e tal, né? Você está lá na presidência, mas o Congresso tem direito de discutir, pá. É muito sabão, né, Wilson? Olha, é muito sabão, Felipe. Eu até te perguntar uma coisa aqui no papo. Será que o Barroso não merecia aquele prêmiozinho óleo de peroba, assim, pela Merece. mudança? Vamos dar o prêmio óleo de peroba mudança para o Barroso. Beleza, eu tava com saudade dessa vez. Você não tava, Wilson? Não, eu tava morrendo de saudade dessa vinheta. Essa vinheta é maravilhosa. Enfim, vinheta feita pelo nosso Daniel Medeiros do audiovisual. Grande homem, grande personagem, para personagens que merecem, digamos, que um brilho a mais em suas respectivas faces.